sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Os melhores peixes em sabor está aqui no Amazonas, diz os pesquisadores, eu não posso dizer. Né? Olha aqui, mais popular. Esse aqui é pirapitinga, da região aqui do Amazonas. Lá para fora, Pantanal, eles chamam de pacu. Esse aqui é a piranha preta, a papá. Esse aqui é o piau, nosso piau, o aracu. É um dos melhores peixes do Amazonas, do Tucunaré. Tambaqui, esse é um dos melhores peixes que tem aqui da região. Pirarucu. É o melhor peixe do Amazonas. Nosso perfil hoje da Fundação, já de mais de 2 décadas, é de doenças infecciosas crônicas, HIV, hepatites virais, tuberculose, são as mais frequentes nos nossos registros. Em termos de doenças tropicais, acrescenta-se aí o acidente ofídico, né? E das doenças por protozoário, malária e leishmaniose, né? Mas não são doenças que a gente hospitaliza com frequência, não há necessidade de hospitalizar. São diagnosticados e tratados ambulatorialmente. Hoje nós não vivemos um quadro dramático de malária, graças ao diagnóstico rápido e a tratamento também imediato dos casos de malária. O controle da malária passa mais pelo tratamento imediato dos pacientes e efetivo do que pelo combate ao mosquito, porque o transmissor, de vez que ele é muito abundante na região e prolifera muito rapidamente. Esses repelentes que a gente compra em farmácia, eles têm alguma função? Tem, mas é muito pouco, né? Demora em torno de 2 horas, 3 horas, o período de exposição é muito maior que isso. Para tratar malária você toma remédio 3 dias só. O profilático, o indivíduo tem que sair tomando da sua cidade, tomar durante toda a sua estadia a medicação, semanalmente, e depois, ao retornar, continuar tomando. Então, não sei se isso é uma grande vantagem, porque ele não é isento de para-efeito, né, a medicação, ela não protege inteiramente o indivíduo e, às vezes, por manter uma parasitemia muito baixa na pessoa, o diagnóstico é mais difícil. E se eles retornam para as cidades do sul, onde são poucos os médicos que conhecem malária e lembram de malária e que podem, e tem um microscopista habilitado para ver o plasmódio, identificar o plasmódio na lâmina, eu acho que é um risco, porque às vezes quando ele está detectável, a parasitemia está extremamente elevada e a gente sabe da correlação entre alta parasitemia e gravidade da doença. Encerrada uma pesquisa com uma droga que tem a capacidade de eliminar a doença mais rapidamente, a adesão dos pacientes mais fácil, e podemos então pensar em controlar a malária tratando com essa droga, que é fruto de uma pesquisa multi-institucional e que deve ser divulgada brevemente.
tem pesquisadores brasileiros que fazem pesquisa há anos sobre vacina da malária, mas ainda não chegaram a um índice de proteção que possa ser lançado como uma vacina. Não é frequente a malária, o dengue nunca vi um caso de dengue aqui, febre amarela. Febre amarela não acontece, não. Malária aqui na região quase você não vê, né? É diferente de um rio barrento, de uma área lá do Solimões, do Rio Madeira, por a água ter uma acidez diferente e facilitando a proliferância de alguns tipos de insetos, né? Do que numa região como essa, né? A gente não pode descartar os cuidados que podemos ter com malária, com febre amarela, né? Então tem que ter aquele cuidado, mas é uma coisa que a gente pode estar mais sossegado. Estamos hoje num período de enchente. Nesse período nós temos das doenças infecciosas, principalmente a área urbana da cidade de Manaus, uma incidência elevada de leptospirose e das infecções respiratórias. Aqui a maioria das doenças são respiratórias, muita doença respiratória, gripe, sinusite, é por causa do tempo. Ele toma muito banho, mergulha muito no rio também. Qualquer pessoa que vem de outro lugar e vem aqui para a Amazônia, ele tem problemas de saúde. Algumas vezes respiratório, então sinusite, renite, algumas vezes problemas gastrointestinais. E uma grande maioria tem problemas de reação da ferrada de mosquito, de muquim, de carrapato. Muquim é um carrapatinho muito pequeno que normalmente existe em campos de pastagem, onde tem o gado. Como que a gente faz? Fortalecendo a imunidade. Então, alimentos apropriados e alguns chás. Por exemplo, o hiperroxo, o pau d'arco, ele tem essa propriedade. A leptospirose também é uma doença da cidade, né? Porque é o rato quem é o doméstico, que é o reservatório, que elimina a leptospira pela urina, né? A leptospira penetra ativamente pela pele, como tem em Salvador, no Rio de Janeiro, né? Os igarapés que cortam Manaus todos são poluídos, todos são grandes esgotos a céu aberto. Nas ruas, por exemplo, que estão alagadas, a sujeira é muito grande. Na parte da Ponta Negra, não, porque ele está acima da cidade de Manaus. O Hotel Tropical tem estação de tratamento de esgoto, ele é obrigado, ele é supervisionado, que é a construção maior que tem lá. E depois um conjunto de edifícios. Então lá não, e é mantido um controle de coliforme fecal, feito sempre uma investigação pela Fundação de Vigilância Sanitária. Você encontra muito vendedor de água, de suco, de água de coco nos semáforos, né? E aquilo é gelado numa caixa térmica que fica uma água muito suja. E não é a água que está dentro do recipiente que está infectado, é a água de fora. E aí o cara, quando verte aquilo ali, vai por coisa. E aí você tem a hepatite A. Medical TV, a vida e a medicina. Se você está tentando engravidar há mais de 1 ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Acesse www.conceptionbr.com.
Fisa Incorporadora apresenta Jardim Parque Residence, localizado na rua Dom José Baré, em frente ao Parque dos Macaquinhos. Com infraestrutura, segurança e localização, o Jardim Parque Residence oferece apartamentos com 3 suítes e opção com quarto dormitório. Metragens de 177 e 203 metros quadrados. Contate Imobiliárias Parceiras. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. O Ariaú Towers Hotel de Selva, com mordomia e segurança, integra você à vida selvagem da Amazônia. Visita índios, interação com o boto cor-de-rosa, passeios nos igarapés são algumas opções. O Ariaú, cenário do filme Anaconda, é um lugar único. Visite o site. Medical TV, a vida e a medicina. Nós estamos vendo um aumento do HIV em adolescentes, entre 16 e 23 anos, sabe que está em população de todo nível social. Aqui é a nossa UTI de adultos, 7 leitos, 7 HIV. Nós temos HIV e leishmaniose, HIV e tuberculose. Nós temos 7 médicos só para atender HIV. Aqui é o laboratório da bacteriologia, né? Hemoculturas, culturas, o exame de líquor, o estudo da tuberculose e a resistência do micobactério tuberculose. E nós estamos ganhando ou perdendo essa guerra contra a tuberculose? Por enquanto, eu acho que nós estamos perdendo. A associação com HIV é muito grande também. A gente vê neurotuberculose agora, né? Quase ninguém via meningite tuberculose. HIV e sífilis, HIV e hepatite. Quais são as doenças mais comuns nos indígenas? A vulnerabilidade deles é grande para tuberculose. Parece, mata, maltrata. Coqueluche ainda, apesar da vacina, ainda é uma doença grave entre eles. E as hepatites. As hepatites são muito frequentes entre eles, principalmente a hepatite B, que é o pessoal da micologia, que faz os exames micológicos. Durante a vazante, nós costumamos ter mais casos de as hepatopatias virais, principalmente a hepatite B, as doenças entéricas, dentre elas também a febre tifoide. Muito tempo penou-se com a questão da hepatite B, dessa B e delta, hepatite fulminante, que era chamada de febre negra de Lábrea. Eles eram pessoas com aspecto saudável e morriam com febre alta, ficando febril depois do óbito. Felizmente desvendaram o mistério da febre negra. Do vírus delta. Do vírus delta acoplado ao vírus B. Também incentivou muito a vacina da hepatite B, e inexistindo o vírus B, o delta some, porque ele pega carona no B para se multiplicar. Aqui é nosso criobanco, onde nós mantemos os soros dos pacientes, o material para pesquisa, em busca de, às vezes, você elucidar alguma coisa que você não sabia. Aqui eu acho o maior problema é traumatismo, acidente de trânsito, principalmente por motocicleta. Hipertensão, acidente vascular, isso é também alto aqui no Amazonas. Come muita farinha também, muita gordura, alimento frito. Na maioria das mulheres, dos homens, já quando passam dos 40 anos, já começam a ter obesidade, e aí começa a aparecer a hipertensão, a diabetes. Na minha infância, a gente não comia pão, a gente não comia frango de granja, a gente não consumia ovos de granja, nós não consumíamos calabresa, salsicha, a gente não tinha isso na nossa mesa. A gente comia as raízes regionais, que é macaxeira, batata, cará, ariá. Eram as raízes que nós plantávamos e tirávamos com a nossa família e a gente consumia isso. Essa é a macaxeira e essa é a mandioca brava. Derivado da mandioca, nós tiramos o tucupi, nós tiramos a goma, que faz a tapioquinha.
Aqui, gente, está concentrada a maior parte do ácido cianídrico. A mamãe nos criava com macaxeira feita, a massa da banana feita em casa, né? E hoje nossas crianças comem miojo, não comem mais macaxeira, batata, elas querem o pão. No almoço ele substitui o peixe, que é uma coisa nossa, regional, por calabresa, peito de frango empanado. 20% de hipertenso, 10% mais ou menos de diabetes. Ele gosta mais do peixe com farinha, essa coisa, mas come pouca verdura. Por exemplo, hoje em dia muita gente deixou de comer carne e virou vegetariano. E todos felizes. Aí eu digo, você vai morrer. Ele disse, mas como eu vou morrer? Se o cavalo vive... Mas você já abriu a barriga dele para ver que tem 4 estômagos? Você só tem um. Então, biologicamente você está preparado para ser onívoro. Não para ser vegetariano nem carnívoro. Você tem que comer um pouco de cada coisa. So all forms of life have smells, and people also release smells from their respiration. When they breathe, they exchange gases. They take in air from the atmosphere, and then release gases that are a product of metabolism. And some of those compounds which are released by humans can be linked to specific diseases of humans, such as diabetes is a big one. If you're a diabetic, you have a lot of this compound acetone in your breath. But also it can depend on what you eat. For example, if you're a vegetarian and you eat a lot of fruits and vegetables, you'll have a lot of methanol in your breath. The company that makes one of the main instruments that we use, it's a special type of mass spectrometer. They also have a division that make the same instruments for hospitals. And these instruments measure the concentrations of the smells of people's breath and in the hospital to diagnose disease. And I think that's an emerging market, and it's emerging research for early detection of certain diseases, even things like cancer. Então essa é uma espécie que a gente está utilizando nos estudos de compostos orgânicos voláteis e biogênicos. Então a gente escolhe um galho, a gente corta um pouco antes da folha que a gente vai utilizar, coloca dentro da água, a gente vai fazer medidas de compostos orgânicos voláteis. Um equipamento que mede, na verdade ele estima a fotossíntese, né, através da medição de água e CO2. A gente controla a luz da câmara, a gente controla a temperatura, a quantidade de CO2, fluxo, tudo direitinho, para que a gente possa medir as variáveis ecofisiológicas da folha. Começa a fazer as coletas. No caso, o equipamento já está fazendo as medidas. A gente vai coletar alguns cartuchos, que são os cartuchos de amostras de gases, que vão para o cromatógrafo, e a partir dessa análise a gente vai saber o que a planta está emitindo. Que daqui 5 minutos a gente já pode retirar o cartucho, mudar de folha, ou mudar algum parâmetro do equipamento, mudar a concentração de CO2, mudar a temperatura, mudar a luz. Então isso é muito interessante, porque a gente consegue controlar os parâmetros ambientais para entender quais são as respostas das folhas, das árvores, em função disso. And I actually tried to create photosynthesis, artificial photosynthesis. So photosynthesis is the process by which plants remove carbon from the atmosphere and create organic material. And that is the primary source of organic material on Earth, and it's food for all the people, it's medicine, and much more. Then I started learning more about forest processes like respiration and photosynthesis of the leaves.
And associated with those processes are these smells, or BVOCs as we call them, which are these volatile organic compounds that are gases. One of the problems with the leaves is that they can't move. They're placed in the sun oftentimes, and they have to deal with that environment no matter what. So they've evolved different chemical strategies to deal with the stress of their environment. When we think one of these processes is producing isoprene, which is a gas, we as people can't smell it, and we think that isoprene is acting as an antioxidant. It was initially thought that only a small fraction of plants in the tropics produce isoprene together with photosynthesis. And some of our work is showing that it's actually very common for the trees in the Amazon to do this biochemistry. And people know very well about the importance of antioxidants in human health. As you age, your body starts to accumulate oxidative damage, and it's thought that this process ultimately causes death in humans as you start to accumulate these oxidative damages from a special type of oxygen called free radicals that are produced during metabolism. And over time, that damage can accumulate, and so it's recommended for people to eat antioxidants. For example, açaí is a famous fruit from the Amazon. A gente sai de casa, pega o carro, não caminha, não tem movimentos. Por exemplo, aqui, muita gente está tendo problemas sérios de tromboses por causa do uso exagerado de tucumã e açaí. Que isso é natural, não faz dano, não faz, ele faz trombos e sérios. Então entra no sangue, como você não queima, ele vai se acumulando e quando menos você pensa, tem um trombo na perna, tem formigamento, dormência nos membros e começa a ter problemas cerebrais também. Das crianças hoje, o preferido delas é a Coca-Cola, é o refrigerante comum, seja Guaraná, né? Mas eles querem tudo industrializado. Aquele suco que vem em caixinha, o achocolatado, né? Em caixinha, se vende muito. O que é nossa alimentação hoje? Né? O que era natural não é mais. Não, é agrotóxicos, é transgênicos, não, é a restrição alimentar. Sabe quanto que os macaquinhos comem de alimentos diferentes por dia? 80. Sabe quanto nós comemos por dia de alimentos diferentes? Não passa de 20. E isso não é os 20 nossos, é o ano todo. Dos macacos não. No período de chuva tem um lugar, no período de seca tem outro lugar. Entre ambos períodos tem os vales interandinos ou os vales intrafluviais, ou seja, entre uma montanha e outra. Aqui são os igarapés, o que se chama as matas de baixio, onde as espécies são diferentes. E ali produzem alimentos que servem para os macacos. Por isso que o macaco tem a força 10 vezes maior que a nossa. E saúde também. Porque ele tem uma diversidade muito grande alimentar. E nós cada vez estamos afunilando, cada vez comemos menos diversidade. Medical TV, a vida e a medicina. O Ariaú Towers Hotel de Selva, com mordomia e segurança, integra você à vida selvagem da Amazônia. Visita índios, interação com o boto cor-de-rosa, passeios nos igarapés são algumas opções. O Ariaú, cenário do filme Anaconda, é um lugar único. Visite o site.
Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Business. Localizado próximo ao Parque dos Macaquinhos, é um empreendimento completo, com estacionamento privativo e acesso exclusivo pela Rua Tronca. O Jardim Parque Business oferece salas aéreas de 33 a 97 metros quadrados e salas térreas de 87 a 145 metros quadrados. Contate imobiliárias parceiras. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. www.conceptionbr.com. Medical TV, a vida e a medicina. Leishmaniose. Leishmaniose é uma atividade, está muito ligada à atividade de desmatamento, de plantios, né, e as pessoas praticamente se expõem a um transmissor, que é um mosquito muito pequenininho, e que esse não tem nada a ver com água, vive, portanto, muito em troncos de árvores, porque eles se alimentam originalmente na mata de sangue de animal que vem comer os frutos. Tem muito acidente, tem raia, mordida de cobra, tem aranha, é muito frequente. Dengue é urbana, o vetor é urbano, né? O vetor é extremamente urbano, ele prolifera nas caixas d'água, nos vasos, né, das plantas que contêm água, em pequenas coleções de água mesmo. Né? Para a subida do rio, nesta data, agora neste tempo tem muita doença digestiva. Não é tão difícil não criar um filho aqui não. É muito perigoso, porque você não pode pular na água no rio quando está parado. Porque senão pode pegar uma diarreia, um vômito. Agora a água, muitas vezes, como são conhecidas, chamadas cidades de várzea, elas são em área de alagados. E a água não é tão corrente. Então a água que eles obtêm, às vezes, para uso doméstico, não é uma água límpida. Às vezes até o aspecto pode parecer límpido, mas se você for analisar, não está. A gente comunitária, eles dão, casa por casa, para colocar hipoclorito na água para evitar as doenças digestivas. O Rio Negro corre de 2 a 4 km por hora. Tudo que cai dentro do rio se transforma em chá. E por isso, entra em estado de decomposição. Através dessa decomposição tem a presença do ácido tanino, que deixa o pH com 4,5, por isso a floresta não é boa para a plantação. O Rio Negro é uma maravilha, você consegue pernoitar, você consegue subir em barcos, você consegue dormir em rede sem carecer cabine nenhuma, sem se preocupar com o mosquito. É um rio apropriado para o turismo. A gente vai fazer um tambaqui, a moda daqui da região. Isso aqui é banana da terra, banana pacovã verde. É uma caldeirada, mas ela vai ser engrossada com a banana. Essa banana é da região, ela é encontrada mais aqui. Aqui ela está madura. Aqui a gente pode comer ela crua do jeito que ela está aí. Aqui é nossos condimentos da região, pimenta de cheiro, vou usar chicória, pimenta de cheiro, coentro, limão para temperar o peixe, para tirar o odor do peixe. Então esse peixe ele é encontrado aqui na nossa região, só que tem época de defeso dele, que ele está procriando, que é proibido pescar ele. Mas aí agora eles criam em viveiro.
A gente vai refogar. Vai ser uma caldeirada diferente. É receita mesmo caseira da família, da gente. Esse é um molho de alho e colorau, um pouco de colorau. E antigamente eles usavam urucum, né? Vem do urucum ele, daqui da região mesmo, tem muito. Aí é processado e feito colorau. O pessoal de fora usa o açafrão. Banana sempre na comida cai bem. Aqui na região é muito usado. É a base de. O pessoal faz muita base de coisa com banana. Café da manhã. Come ela também natural, diariamente. Isso aqui você não. É uma coisa nova minha que eu mesmo descobri um tempo desse também. Esse peixe ele é encontrado em todo o estado do Amazonas. Onde você andar tem um tambaqui. Então. Vai usar a pimenta do reino, caldo de galinha. A banana vai cozinhar e vai engrossar o caldo. 10 minutos a 15, para ficar mesmo no ponto. O pirarucu, o tambaqui, ele é fácil de cozinhar. Uma gotinha de limão para ficar mais saboroso, para cortar o cheiro forte. Daqui eu vou fazer um pouco de pirão. Essa é a nossa chicória, a nossa vedete da cozinha amazonense. Tem que saber usar ela. Usar numa porção que não tire o sabor do alimento, sim acrescente. Tudo que é caldo dá para fazer um pirão. Então, como a gente tem uma farinha gostosa, tudo, aí eu vou acrescentar. Existem milhares de tipos de farinha. Tem um povo mesmo amazonense que gosta daquela bem caroçuda. No restaurante é usada do arini. Se torna até ser um prato indígena. O peixe está cozido. Caldo. Aí isso aqui se come só ele e o pirão. Se quiser arroz, tudo bem, mas o normal só é ele e o pirão. Essa é a farinha ova que a gente fala. 2, 3 minutos, porque toda caldeirada que se preza, ela tem um pirão, a muqueca tem um pirão. Esse prato é bem típico assim nas casas dos caboclos, assim mesmo, né? Very good. I love Brazil. I had a great time visiting here and meeting very different people from all over the world, and believe that Brazil is an amazing place. And I've been here 4 times. This is my 4th time to Brazil, and I would love to live here one day and speak Portuguese fluently. I think Brazil is a country that has a lot of potential, and it has a lot of people with very different backgrounds, from blacks to whites to Indians to Japanese to Italians. So I believe that Brazil is an amazing place. Medical TV, a vida e a medicina. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. O Ariaú Towers Hotel de Selva, com mordomia e segurança, integra você à vida selvagem da Amazônia. Visita índios, interação com o boto cor-de-rosa, passeios nos igarapés são algumas opções. O Ariaú, cenário do filme Anaconda, é um lugar único. Visite o site. Filho é o nosso coração batendo lá fora. Toda pessoa tem o direito de conquistar essa sensação. O Conception pode ajudar você a realizar esse sonho. Fertilização in vitro, ICSI, reversão de vasectomia, espermograma, congelamento de óvulos e espermatozoides. O Conception possui taxas de gravidez compatíveis com os maiores centros do mundo. Conception, o que a gente faz tem a sua cara. www.conceptionbr.com
FIS Incorporadora apresenta Jardim Parque Residence, localizado na rua Dom José Baré, em frente ao Parque dos Macaquinhos. Com infraestrutura, segurança e localização, o Jardim Parque Residence oferece apartamentos com 3 suítes e opção com quarto dormitório. Metragens de 177 e 203 metros quadrados. Contate Imobiliárias Parceiras. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Essa árvore aqui, ela tem uma seiva inflamável e ao mesmo tempo é medicinal. É o breu. O breu se faz um incenso, né? Com o breu você faz remédio para dor de cabeça, enxaqueca, né? Os índios utilizam isso aqui muito para fazer defumação. As árvores produzem resinas como uma forma de proteção, ou seja, se elas estão sendo atacadas por algum inseto ou se há algum dano na casca, elas produzem esses compostos como uma forma de proteção. Então os insetos chegam e essas resinas atuam como uma defesa, e essas resinas também produzem cheiros e elas podem servir para avisar comunicação entre as árvores, avisar, olha, está ocorrendo um ataque de insetos aqui na área, se protejam, alguma coisa nesse sentido assim. Por exemplo, está ocorrendo um ataque de formiga e tem outro inseto que ele é predador dessa formiga. Ok? Então as árvores emitem esses compostos para avisar os insetos que vão predar a formiga que a formiga está atacando ela. Então essa comunicação com outros seres vivos também é possível. São, claro, é um objeto muito grande de estudo, principalmente aqui para a Amazônia, mas a gente já tem alguns resultados que indicam isso. A gente tem uma grande variedade de ervas aqui na região amazônica e que elas servem para muita coisa. O unha de gato, ele é para ativar o sistema imunológico. Preciosa se você não conseguir dormir, calmante natural, entendeu? Labirintite. Nós temos castanha-arana, temos cajurana, tem um monte de coisa com a palavra arana. Isso aí se quer dizer falso. Se parece com alguma coisa que vocês conhecem, uma planta? Café. Uma fruta. A fruta está lá em cima. Então, esse é o caferana, para o fígado, para quem toma uma caipirinha. A copaíba, ela serve até para osteoporose, né? E associado ao candiroba, ela se torna um poderoso cicatrizante anti-inflamatório natural. Eu pergunto para ela, a ver se conhece alguma planta, alguma árvore que tenha feito isso, e aí eu digo para ela que tome. Como são folhas, ele tem uma validade no máximo de 3 meses. Se for casca, talvez 1 ano, mas depende como ela é armazenada. Então, esse é o primeiro. Outro aspecto que é muito importante é a orientação. Se você fizer uma dose maior do que a experiência prática diz, pode comprometer sim. Folhas que são fininhas, não se ferve, ou coloca em infusão ou bota só na água gelada. Casca precisa ser lavada e fervidinha, tá bom? A proposta, vamos dizer assim, de trabalho que nós queremos atingir é que, além de estar sendo oferecidos para a população um produto em natura, a gente tem a possibilidade de esse produto estar em outras características, como por exemplo um comprimido, uma cápsula, um creme, uma tintura, que possa não só ser utilizada na região, como também possa ir para outros lugares do país ou do mundo. Normalmente está acostumado a isso. Eles tomam toda medicação natural. Estão acostumados sempre, porque nunca tinha médico aqui. Mas não pode tirar isso, porque normalmente essa medicação tem efeito nele, que melhora. Estão acostumados. Tem muita pessoa que conhecem e dominam
essa medicação natural. Uma perguntinha. Vocês conhecem o chia amarelo, não? A casca da árvore serve para inflamação. Inflamação de mulher. A gente aqui do nosso estado a gente come, né? E também a casca dele é bom para quem tem problema de diarreia. Eu trato dor de estômago com o chá da salva de marajó, né? A gente, por exemplo, insônia, a gente usa o chá da cidreira. Anemia, a gente tem um cipó. Algumas plantas são possíveis de ser sintetizadas. Por exemplo, a urana da folha fina, que é uma planta amazônica, que deu origem a... tem em Europa também, que deu origem a esse. Chama Salix martiana ou Salix humboldtiana, ocorre aqui na margem do rio. Os indígenas já sabiam dessa propriedade, mas eles conseguiram extrair o princípio ativo e sintetizá-lo. Hoje em dia não se usa mais a matéria-prima. Outra planta, por exemplo, a que hoje se vende comercialmente como medicamentos cloroquina para malária, ele veio de outra planta e que eles também sintetizaram o princípio ativo e hoje não necessita mais. Então, o hipoglós natural, você podia usar da própria palmeira. No finalzinho da tarde, no último banho da criança, ele pegava uma palmeira como essa, levava e retirava o hipoglós para passar em cima, né? E os laboratórios que se tem aqui têm condições de trabalhar e dizer se este é tóxico, em que dosagem, não? E qual é o benefício que ele pode ter e colocar isto em um comprimido para a população. Por exemplo, isso aqui é uma fórmula simples, não? Folha de cana, pitanga e tamarindo. A partir de aí, hoje, esse aqui serve para colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, ureia e a glicose. Todo remédio químico ou natural, se você exagerar na dose, ele te complica, né? Do guaraná, ele é um rejuvenescedor natural. Se você exagerar, ele pode te dar uma arritmia. O INPA é uma instituição muito importante para o Brasil, para a América e para o mundo, porque é uma instituição que tenta desvendar todos os mistérios desse potencial biológico. Ao mesmo tempo que a missão dessa nossa instituição, além de conhecer, não, a flora, a fauna, o solo, a água, o clima, a gente precisa também dar o retorno para a população da Amazônia que, vamos dizer, detém esse potencial e que muitas vezes não usufrui. Então hoje nós temos 250.000 amostras de plantas colhidas em vários lugares da Amazônia brasileira e outras colhidas em outros países. De espécies, nós devemos estar aqui com uma média de uns 60.000 a 70.000 espécies. Aqui está a família. Então, aqui a gente vê a família, o gênero e a espécie. Então, essa é a amostra, esse é o fruto. Por coincidência, essa planta, por exemplo, foi coletada no Peru. Isso aqui já foi por minha colega de aqui. O herbário, então, serve como uma referência de lo que nós temos, ambiente de pesquisa, a vezes descobrir outros atributos dessa determinada planta, não? Estamos estudando as plantas em seu ambiente natural, estamos nos preparando para o extrativismo e, paralelo a isso, estamos plantando as espécies de interesse econômico com a finalidade de repassar esse conhecimento para os ribeirinhos, para os moradores. Eu sou apaixonado pelo potencial das plantas amazônicas, mas devido a esse trabalho de terapeuta, eu penso que muitas coisas que hoje estão acontecendo sobre doenças são passíveis de tratar. Essa tribo se chama Satere Maué. Ele passa por um ritual de iniciação. Eles tiram a formiga
E ele já tem pronto uma luva. Enfia a formiga lá dentro com um ferrão para dentro, para onde vai entrar a mão do garoto. Então, ele pode passar por 2, 3, 4, 5, 15, 20 ritual. É para se imunizar contra digamos, dores muscular, de repente uma gripe forte, é mais ou menos assim. É como se fosse uma vacina. Criança, né, que está na faixa etária de 0 a 5 anos, a cada 60 dias elas vêm ao posto e faz essa vacina. E nós temos comunidade que família não podem vir aqui, então nós pegamos uma lancha e vamos até essas famílias. Viajamos 1h30, 2 horas de lancha para chegar até essas famílias e levamos junto o médico, os enfermeiros para fazer as coletas de PCCU e junto a vacinadora para o técnico vai vacinando as crianças. Ele procura muito a vacinação, ele sempre vem e está perguntando pela vacina. A vacina da HPV, que é para as crianças de 9 a 11 anos, também temos aqui. Muitas mãezinhas achavam que era para evitar a gravidez. Houve esse mito, né? Hoje, nossas meninas aqui estão todas imunizadas. Medical TV, a vida e a medicina. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. O Ariaú Towers Hotel de Selva, com mordomia e segurança, integra você à vida selvagem da Amazônia. Visita índios, interação com o boto cor-de-rosa, passeios nos igarapés são algumas opções. O Ariaú, cenário do filme Anaconda, é um lugar único. Visite o site. Incorporadora apresenta Jardim Parque Business. Localizado próximo ao Parque dos Macaquinhos, é um empreendimento completo, com estacionamento privativo e acesso exclusivo pela Rua Tronca. O Jardim Parque Business oferece salas aéreas de 33 a 97 metros quadrados e salas térreas de 87 a 145 metros quadrados. Contate imobiliárias parceiras. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. O boto cor-de-rosa, de uns tempos para cá, ele começou a ser caçado para servir de isca, porque a Colômbia compra quase todo o peixe liso para cá, que aqui a gente também chama de peixe de couro, são os bagres de uma forma geral. Aqui o peixe de couro ele não é muito consumido, né? Mas desde que a Colômbia passou a comprar esses peixes, eles praticamente compram tudo que é produzido aqui, então muita gente começou a ganhar dinheiro pescando especificamente esses peixes. E como isca, usa a carne do boto. Então está matando o boto para usar de isca, para pegar peixe, principalmente piracatinga e outros peixes assim, para mandar para a Colômbia. Então o que está se tentando fazer é que campanhas para que a Colômbia pare de comprar o nosso produto, para que as pessoas não usem a carne do boto como isca. A situação do peixe-boi é mais complicada. Vê que é um pouco complicado você convencer as pessoas a não matar o peixe-boi. A caça continua, é um bicho que tem a carne gostosa, o couro é bom, a banha é bom, até coisas medicinais. Então o pescador está lá, vê aquilo ali, ele pensa, 200 kg de carne assim, ele vai, mata e leva. É um animal complicado porque ele chega na maturidade dele muito velho. Ele tem um filhote de cada vez e esse filhote fica 2, 3 anos mamando ainda, dependendo da mãe.
Então, ao longo de uma vida, um casal de peixe-boi vai ter 4, 5 filhotes. E a gente hoje preocupa muito com o clima, que mudou, né? Hoje a gente não pode mais prever o tempo. Desde 2009, nós começamos a ter cheia muito grande aqui. A floresta primária é aquela floresta onde é intacta, onde nunca foi desmatada, onde ela tem 40, 50, 60 metros de altura, onde você encontra o nutriente com mais ou menos 20 ou mais de 20 centímetros de camada de folha. Tá? Aqui é uma floresta já que foi mexida, ou seja, uma secundária. Olha só aqui, ó. Você vê que a areia vai cair. Ó. Ó. Olha a quantidade só de camada. Então quer dizer que é muito raso. Então, se por exemplo, se você está num local desse e continua desmatando, o que acontece? Vira erosão. A chuva, tudo que vem, a chuva lava. E aí vira deserto. Por isso, a gente tem que ter cuidado. Because it's been observed that when you take away the forest, you tend to dry out the soils and you can actually reduce rainfall. And so the forest itself may be sort of providing a positive feedback so that the more forest you have, the more precipitation that you can have, and therefore the more forest you can have. A gente sabe que o que acontece aqui, pelo tamanho da região, afeta tudo, né? Então tem que se tentar preservar, porque a gente não sabe as consequências de acontecer um problema aqui, haver um desequilíbrio aqui. Fui contratado para trabalhar num projeto de manejo florestal, né? Uma tentativa de aproveitar esse recurso que a floresta nos fornece, que é a madeira, que é um artigo de primeira necessidade para o ser humano. A gente estudando as idades das árvores que estavam sendo comercializadas ou sendo derrubadas e transformadas em produtos madeireiros, a gente descobriu que aqui na Serraria de Manaus, a média de idade das árvores que estão sendo processadas é em torno de 500 anos. Cada árvore que nós estamos explorando aqui. E encontramos uma de 1.400 anos de idade. Então, aí foi o primeiro grande impacto, né? Da gente ter feito essa descoberta e para tentar colocar o pé realmente no chão, né? E ter certeza absoluta que uma geração nossa de humanos, de profissionais, servidores do Instituto como o INPA, não seria suficiente para ter o completo entendimento de como a floresta funciona e como ela responderá a essas intervenções humanas. We know that the Amazon forest cycles more carbon than any other ecosystem. And so globally, the Amazon could be important for regulating the climate. We know how the Amazon forest will respond to increasing temperatures, but also increasing carbon dioxide concentrations in the atmosphere. As pessoas destroem o meio ambiente, não é porque são ruins, não é por maldade que você faz isso, ou é por ignorância ou por sobrevivência. Você tem terra, né? Você tem uma floresta enorme no teu terreno e você está passando fome, você precisa de dinheiro, você não consegue emprego, você não tem recurso. Então você olha aquela floresta, você vê aquelas árvores imensas que tem ali, o que você pensa? Pô, eu vou derrubar aquilo e vou vender, vou ganhar dinheiro com aquilo. Então você derruba por questão de sobrevivência, porque você não tem outra alternativa. Então fica a pergunta, e se você tivesse alternativa? Então, aqui na Amazônia é um local fantástico para dar essa alternativa. Um exemplo disso, turismo ecológico, né? Os maiores rios do mundo estão aqui, a maior floresta contínua está aqui. Então, se o governo incentivasse a iniciativa privada a explorar esse segmento, né, talvez você ganhasse dinheiro com a floresta em pé e não precisasse derrubar ela para ganhar dinheiro. Porque você desmata para cultivar, né, ou então criar gado. Basicamente você desmata para isso aqui na Amazônia, agricultura e pecuária. E algum pouco também, você não desmata completamente, mas você altera a paisagem com a exploração de madeira, né? Então a gente vem fazendo isso historicamente
sem nenhum retorno. Se tivesse dando um retorno, com um bom manejo do solo, um bom manejo da floresta, a gente consegue ter planos sustentáveis aqui para a Amazônia. O problema é que não tem retorno. Então, nós caímos no primeiro indicador de qualidade ou de retorno da coisa, que não é econômico. Nem o desmatamento, nem a exploração de madeira aqui na Amazônia. Então, isso tem que ser mudado. Agora, o desmatamento é absurdamente alto. Quer dizer, nos últimos, diria, 30 anos, nós desmatamos em média quase 1,5 milhão de hectares por ano. Nós já desmatamos quase 75 milhões de hectares aqui na Amazônia. Então, quando você vê do ponto de vista relativo, isso significa 13%, 14% da Amazônia legal. E do lado absoluto significa 4 estados do Paraná que foram destruídos, sem nenhum retorno para cá. A Amazônia inteirinha contribui com menos de 8% do PIB brasileiro. Em compensação, essa riqueza, essa pequena riqueza, essa pequena contribuição na coisa, ela polui 3 vezes mais do que o Brasil inteiro polui queimando combustível fóssil. Então é uma coisa absurda, sem sentido. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV. Uma produção Ponto Produtora. 54-3238-6268 ou medicaltv@pontoprodutora.com.br. Medical TV.